Olá, hoje a gente vai mergulhar numa passagem bem intensa de Levítico, capítulo 10. Vamos usar o texto bíblico, claro, e também vários comentários para entender melhor a história de Nadab e Abiú, o que é esse tal de fogo estranho e o que isso ensina sobre santidade, obediência no serviço a Deus. A ideia é tirar as lições-chave daqui. Para dar um contexto rápido, isso acontece logo depois da consagração de Arão e dos filhos. 7 dias de cerimônia, tudo bem detalhado, né? Assim, uma preparação oficial para o serviço. Mas, nossa, quase que imediatamente acontece a tragédia. Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão, pegam e oferecem esse fogo estranho. E a consequência? Fogo de Deus consome eles na hora. Está lá em Levítico 10, versículos 1 e 2. É central, né? As fontes que a gente consultou, tipo o comentário expositivo, o esboço da jornada, deixam claro que não era o fogo sagrado, aquele fogo que o próprio Deus tinha acendido no altar, sabe? Era um fogo comum, um fogo não autorizado. Basicamente é como um símbolo, né, da tentativa humana de colocar os seus próprios jeitos, talvez as suas conveniências, na adoração. Fazer algo que Deus não tinha mandado especificamente. Um desvio mesmo. E a punição choca pela rapidez, pela severidade. O que leva à pergunta: por que tão drástico, tão imediato? E é bom lembrar, né? Os comentários frisam isso citando Êxodo 24. Nadab e Abiú não eram qualquer um. Eram líderes importantes, tinham estado com Moisés e Arão, tinham visto a glória de Deus no Monte Sinai, tinham privilégio, conhecimento. Precisamente. E essa posição elevada deles torna a desobediência, sim, ainda mais grave. A resposta de Deus que Moisés fala para Arão ali em Levítico 10:3 é muito direta. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Então não foi um errinho de protocolo, sabe? Foi visto como um desrespeito direto à santidade de Deus, às ordens claras dele, num momento crucial ali para o culto. Fica aquela lição forte que o comentário Maná aponta: obediência mais ou menos, ou quase fazer o que Deus manda. Bom, isso não serve. Mas aí a coisa fica bem interessante, porque logo depois desse incidente terrível, Deus dá uma instrução bem específica para Arão. Está lá em Levítico 10.9. Ele fala que nem Arão, nem os outros filhos que sobraram deviam beber vinho ou qualquer bebida fermentada quando fossem entrar na tenda do encontro. Pois é, e essa proibição, vindo nesse momento, logo depois da morte deles, é muito sugestiva. Vários comentaristas, incluindo o Humana, o Expositivo, eles levantam essa possibilidade bem forte, de que talvez a intoxicação por álcool tenha tido um papel no erro fatal deles. Porque o álcool mexe com o discernimento, né? E a função do sacerdote exigia exatamente isso. Clareza para diferenciar o santo do profano, o puro do impuro. O versículo seguinte, o 10.10, até reforça isso. Então a lição sobre sobriedade, sobre vigilância, fica bem clara. Uma das fontes até liga isso com conselhos lá do Novo Testamento, sobre estar alerta. Fico pensando aqui na situação do Arão. Perder 2 filhos assim, de forma trágica, e logo em seguida receber ordens diretas sobre como agir, como não agir, a reação dele é marcante. Primeiro é aquele silêncio, né? Quando Moisés explica a razão da morte, 10:3. Um silêncio pesado. E depois vem a ordem para ele e para os filhos que ficaram, Eleazar e Itamar. Nada de luto público, não rasgar roupa, não despentear cabelo, para não parecer que discordavam do juízo de Deus e para que o serviço continuasse, né? Sim, é uma tensão enorme ali. E essa tensão volta no fim do capítulo. Moisés fica bravo com Eleazar e Itamar, porque eles não comeram a oferta pelo pecado como a lei mandava. Mas aí o Arão entra na conversa. 10:19. Ele defende os filhos. Ele argumenta, basicamente, olha, depois de uma coisa dessas ter acontecido comigo hoje, você acha que seria agradável a Deus que a gente comesse essa oferta? Uma oferta que simbolizava levar o pecado do povo? Arão sente que não, talvez pela dor, pelo sentimento de inadequação ali na hora. E o interessante é que Moisés aceita a explicação dele, 10:20. Isso mostra uma complexidade, né?
o rigor da lei divina, mas também uma certa compreensão da condição humana, da dor, mesmo dentro do sacerdócio. Então, recapitulando o que a gente viu, a gravidade do que Nadab e Abiú fizeram, esse desrespeito à santidade divina com o fogo estranho, exploramos a possível ligação disso com falta de discernimento, talvez por causa de bebida, vimos a situação dificílima de Arão, tendo que equilibrar o luto pessoal com o dever sacerdotal, e essa ênfase constante na necessidade de distinguir o sagrado do comum. E para a gente pensar um pouco mais, né, uma coisa que as fontes trazem, especialmente o comentário Maná, é essa questão da dor de Arão. E a sugestão de que Deus entende isso. A fonte diz algo como: Deus sabe a dor de perder. Aí fica a reflexão. Se Deus valoriza tanto a sua santidade e a adoração correta, a ponto de agir com essa severidade toda, como é que essa ideia de uma empatia divina, mesmo no meio de um juízo tão forte, pode moldar nossa própria forma de devoção, o nosso serviço, principalmente quando a gente passa por dificuldades ou tem dúvidas? Fica aí para a gente pensar.